Fala aí pessoal que segue o canal do Nicola, chegando nesse vídeo de hoje para falar a respeito de atualizações importantes ligadas a longas novelas do futebol brasileiro. Eu vou te contar como andam as negociações envolvendo Bruno Henrique, Arrascaeta, Vitor Ferraz, Alexandre Pato, Thiago Neves, Wagner Love, Luan, além de Ricardo Goulart. Começando com as duas novelas que envolvem o Flamengo e tem Bruno Henrique e Arrascaeta como protagonistas. De fato, houve um enorme avanço entre Flamengo e Santos nas últimas horas relacionada a Bruno Henrique. O Bruno Spindel, que é o executivo de futebol do Flamengo, esteve na sexta-feira na cidade de São Paulo para conversar com o presidente do Santos, o José Carlos Pérez. O que eu consegui apurar, ouvindo as duas partes, é que o Flamengo aumentou o valor em relação àquela proposta de 20 milhões de reais, além do empréstimo de mais 2 jogadores. Ninguém quis confirmar oficialmente, mas a nova oferta é na casa dos 22 milhões de reais, além da cessão por empréstimo de 2 atletas. Um dos atletas deve ser o Jean Lucas, meia atacante, que foi revelado no próprio Flamengo. Uma das minhas fontes me revelou que faltam pequenos detalhes, embora esses detalhes ainda tenham a capacidade de melar a negociação. Por outro lado, no Santos a informação é de que a diretoria quer contratar um outro atacante para jogar nessa posição antes de anunciar a venda do Bruno Henrique, para minimizar os efeitos dessa negociação. Afinal de contas, o Jorge Sampaoli acaba de chegar. Sobre a Arrascaeta, dá para cravar que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tem conversado por telefone com o Itair Machado, que é o homem forte do futebol no Cruzeiro. A ideia rubro-negra é tentar diminuir o ruído entre os dois clubes, depois de a primeira proposta pelo Arrascaeta ter sido feita pelo empresário do jogador, o Daniel Fonseca. Na oportunidade, o Itair Machado ficou muito bravo, alegando que o Flamengo nem fez uma proposta oficial e encaminhou essa oferta via empresário. Também dá para cravar que, a partir desses contatos telefônicos, o Flamengo já subiu sua oferta. Na primeira rodada de negociações, o Fla já havia oferecido 6 milhões de euros exclusivamente pela parte do Cruzeiro, que é dono de 25% dos direitos econômicos do Arrascaeta. O Marcos Braz melhorou a proposta e o Flamengo tem a expectativa de anunciar nos próximos dias a chegada do Arrascaeta. Vale lembrar que o uruguaio não participou dos 3 primeiros treinos do Cruzeiro na temporada, para desespero da diretoria do Cruzeiro. E aí só um bastidor em cima de toda essa situação: o Daniel Fonseca, o empresário do Arrascaeta, precisou fretar um avião e sair pelo menor aeroporto de Belo Horizonte por conta de todas as ameaças que vinha sofrendo. O gringo, que cuida das carreiras de Cavani e Luis Soares, ficou com medo de pegar um voo de carreira e acabar sendo molestado ou até agredido por torcedores do Cruzeiro depois de todo o episódio. Hora de falar sobre Alexandre Pato e a chance dele jogar no São Paulo. Hoje essa possibilidade é muito pequena. É que, apesar da vontade do atacante em retornar ao futebol brasileiro, ele tem mais um ano de contrato com o Tianjin Guangjian, da China. E por conta dos seus 29 anos de idade e da boa média de gols na temporada passada, quando anotou 19 vezes em 34 partidas, o Tianjin Guangjian praticamente descartou a possibilidade de rescisão contratual. O Pato ainda é o terceiro jogador que mais tem influência digital, só atrás de Cristiano Ronaldo e Messi. Ou seja, o Tianjin Guangjian vê no Pato um cara muito acima da média e que ainda oferece um excelente retorno de visibilidade. Então a chance é praticamente zero. Sobre Vitor Ferraz, outro jogador que os São Paulinos sempre perguntam. No contato que tive com dirigentes que estão nos Estados Unidos por conta da Florida Cup, a expectativa é muito pequena em relação à possibilidade de contratação do Vitor Ferraz. Isso porque o Santos não tem dado qualquer indício de que negociará o atleta. O São Paulo já tentou de diversas maneiras convencer o Peixe a fazer um acordo. Ofereceu o Trellis numa troca, tentou comprar o Vitor Ferraz em definitivo, mas nada funcionou. Então o São Paulo hoje trabalha com a ideia de ter Bruno Pérez e Igor Vinícius para a lateral direita em 2019. Sobre Ricardo Goulart, talvez o protagonista da novela mais antiga, a expectativa dos representantes do jogador é de que nessa semana que se inicia, o Guangzhou Evergrande enfim mande o atestado liberatório, e a partir daí vai caber ao Paulo Pitombeira, que é seu empresário, decidir em que clube o Ricardo Goulart jogará por empréstimo em 2019. São Paulo, Flamengo e Palmeiras são os clubes interessados, mas o Palmeiras é o favorito.
Inclusive o Ricardo Goulart segue se tratando de um problema no joelho na academia de futebol do Palmeiras. Recentemente, inclusive, ele andou seguindo vários atletas do Palmeiras no Instagram, mostrando a sua ótima relação com os possíveis companheiros de time. Dá para cravar que, se depender apenas do Ricardo Goulart, seu time em 2019 será o Palmeiras. O Corinthians ainda não desistiu de Wagner Love, mesmo já tendo oficializado a contratação de Mauro Bozelli, o argentino que vem do León do México. Porém, a partir de agora, o Corinthians mudou a forma como lida com a possibilidade de ter Wagner Love. Antes, o Corinthians até concordava em pagar uma parte daquilo que o Besiktas deve ao Wagner Love para que exista a rescisão contratual. Nesse momento, consegui ouvir isso de um dirigente importante do Corinthians: só haverá negócio se o Wagner Love rescindir seu vínculo com o Besiktas e se apresentar de graça para o Corinthians. E aí está o ponto. O Besiktas deve 6 meses de salário ao Wagner Love, numa dívida superior a 6 milhões de reais. E o Wagner Love já deixou bem claro que não está disposto a abrir mão de qualquer centavo para deixar o futebol turco. Vale lembrar que o Besiktas vive uma das piores crises financeiras de sua história, a ponto de correr o risco até de falir. Ainda sobre o Corinthians e a negociação com o Luan, atacante que pertence ao Atlético Mineiro. O grande ponto é, o Galo quer 4,5 milhões de reais por seus 17%. É isso mesmo, o Atlético detém apenas 17% dos direitos econômicos do menino maluquinho. Corinthians e o próprio Luan entendem que esse valor de 4,5 milhões é um absurdo, diante de uma fatia tão pequena dos direitos econômicos. Então, a menos que o Atlético diminua sua pedida, dificilmente o martelo será batido. Até porque o Cleison, que seria envolvido numa troca com o Luan, acabou não se acertando com o Galo. Ele pediu um aumento na casa dos 20%. O Atlético não aceitou esse pedido de reajuste e o negócio acabou melando. Para fechar, Thiago Neves. Todo mundo já imaginava que a história do Thiago Neves com o Cruzeiro estava sacramentada. Na segunda-feira, inclusive, está prevista a renovação do contrato do Thiago Neves com a Raposa. Mas, nas últimas horas, surgiu no Rio Grande do Sul a especulação de que Thiago Neves pode desembarcar no Grêmio antes da assinatura dessa renovação com o Cruzeiro. Conversei com uma pessoa importante da diretoria do Grêmio e a pessoa não quis confirmar o interesse. Acho que também faz parte da negociação, até para não atrapalhar. Mas vale ficar de olho nessa história porque, apesar de caminhar para um fim positivo para o Cruzeiro, ainda há risco de o negócio melar. Bom, eram essas as atualizações que eu queria fazer. Agora eu queria pedir para que você deixasse seu comentário, análise, pergunta, sugestão, além de, é claro, dar o like, se inscrever no canal e acionar o sininho para toda vez que eu gravar alguma coisa você ser notificado. Beleza? Um abraço!